Nós vamos começar agora a nossa lição número 2, sobre a entrada do pecado. Nós vamos analisar nessa lição quem é responsável pela existência do pecado nesse mundo e vamos começar a entender um pouco de o que Deus fez para interferir nessa mazela na qual nós mergulhamos aqui. Tá? Nosso primeiro texto de hoje se encontra em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E o homem tinha que fazer essas duas coisinhas aqui. Diz o verso 15, cultivar e guardar o jardim. Tá? Então quer dizer, o homem tinha um trabalho, ele tinha uma função, ele não ficava lá de cara para cima, bestando, não. Ele tinha uma coisa para fazer, tá bom? Então, Deus criou o homem com um propósito e então ele foi colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. A nossa próxima passagem é Lucas, lá no Novo Testamento. Lucas, Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18. Diz assim: E ele lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Bem, aqui Cristo estava recebendo de volta os discípulos que ele enviou para pregar nas redondezas. Ele enviou esses discípulos de 2 em 2. E quando os discípulos voltaram, eles comemoraram, né? Deram seu relatório e comemoraram o fato de que muitos milagres foram feitos pelas mãos deles. E aí Cristo disse para eles assim: Olha, enquanto vocês estavam trabalhando, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tá? É claro que essa declaração aqui parece até meio fora de contexto, né, na conversa, mas Cristo declarou aqui como foi que Satanás chegou a essa terra. Ele veio a essa terra, ele caiu aqui como um relâmpago. Ele acabou vindo aqui para atrapalhar a paz que o homem possuía. Outro texto interessante é Ezequiel capítulo 28. Ezequiel, Antigo Testamento, tá? Se você abrir lá no meio da Bíblia em Salmos, é só avançar um pouquinho que você chega em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Tá, mas de onde foi que Satanás veio? Se ele caiu aqui, ele veio de algum lugar alto, né? Então, de onde será que ele veio? E por que que ele acabou vindo para essa terra? Ezequiel 28, 17 diz o seguinte: Teu coração se exaltou com tua beleza, perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Se você analisar com calma o capítulo 28 de Ezequiel, ele fala de uma profecia contra o rei de um lugar chamado Tiro, tá? É uma grande cidade da antiguidade, muito famosa inclusive. Mas quando você analisa o capítulo 28 de Ezequiel com muita calma, você percebe que algumas das declarações não poderiam realmente ser aplicáveis a um ser humano, tá? Então a gente tem misturado nesse capítulo ênfases proféticas, descrições proféticas, e essa descrição aqui é sobre a queda de Satanás, tá? O verso 17 diz: ó, teu coração se exaltou com tua beleza. Então nós percebemos aí que houve alguma coisa em Satanás que causou nele orgulho. Talvez ele fosse assim realmente muito bonito, ou tivesse algo de destaque que fez com que ele se exaltasse, quer dizer, ele se orgulhou. Parece que o orgulho aí foi o começo da queda, ou a causa principal da queda de Satanás. Outro texto interessante é Isaías capítulo 14. Você volta um pouquinho aí, tá? De Ezequiel você vai passar por Jeremias e vai chegar em Isaías. Isaías capítulo 14. Tem uma outra declaração, essa é sobre o rei de Babilônia, mas
quando você analisa o contexto, você percebe também que há coisas que não dá para aplicar a um ser humano de verdade. É algo assim muito mais complexo. Então, Isaías capítulo 14, versos 12 até o 14, tá? Isaías 14, capítulo 14, versos 12, 13 e 14, tá? Diz assim: como caíste do céu. Lembra a declaração agora há pouco de Lucas, né? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isaías diz assim: como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Então, essa parte parece dizer que ele tinha um brilho muito bonito, né? Semelhante a uma estrela, um brilho assim fantástico. Como foste atirado à terra, vencedor das nações. Algumas traduções dizem: tu que debilitavas as nações. Quer dizer, alguém muito poderoso que poderia subjugar qualquer nação deste mundo. E, no entanto, dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono. Uma análise em Apocalipse vai lhe fazer entender que essas estrelas aqui são uma referência aos anjos de Deus, tá bom? Então, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, eu vou colocar o meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então, olha só. No texto anterior nós vimos que ele se exaltou por causa da beleza. E aqui tem outra coisa interessante. Ao que tudo indica, ele acalentou em sua mente o desejo de ser muito poderoso. Ele disse: olha, serei semelhante ao Altíssimo, eu vou ser superior a toda a criação. A questão aqui é que, ao que tudo indica, ele não estava querendo ser semelhante a Deus no caráter, mas somente no poder. Então, essa vontade de ser igual a Deus acabou fazendo com que ele utilizasse subterfúgios para conseguir essa posição que ele queria, tá? Dá para entender um pouquinho melhor essa questão em Apocalipse capítulo 12, tá? Não tenha medo de Apocalipse não, porque é um livro até bem simples de entender. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu aí, tá bom? Apocalipse capítulo 12, vamos ver os versos 7, 8 e 9, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de como foi que ele caiu aí do céu, né? Como é que ele foi expulso. 12, 7, 8, 9. Diz assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Essa referência aqui é aquela serpente lá do Gênesis. É interessante, para você entender bem essa lição, seria bom que você lesse os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que fala sobre a criação e a queda do homem, tá? Gênesis 1, 2 e 3. Então você sabe que Satanás ele utilizou uma serpente como veículo para conversar com Eva, né? Então aqui em Apocalipse o escritor faz uma referência a essa antiga serpente, e ele diz que essa antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele, tá? Então perceba o seguinte, aqui a gente pode analisar algumas coisas no texto. Primeiro, ele diz: olha, houve uma batalha no céu. Satanás, quando ele caiu do céu, ele foi expulso, na verdade. Então ele foi jogado de lá de cima. Algumas traduções dizem foi precipitado, e precipitar é jogar de um lugar alto, né? Então, antes dele ser expulso, houve uma batalha. A questão é a seguinte: ele quis tomar o poder de Deus e começou a juntar lá, espalhar a opinião dele, provavelmente, e conseguiu simpatizantes. Quando ele quis dar esse golpe de Estado, por assim dizer, ele acabou sendo confrontado por alguém aqui que é chamado de Miguel. Miguel é um nome que quer dizer mais ou menos,
Na verdade, o nome é uma pergunta. A pergunta é: quem é como Deus? Ou quem é que está querendo se comparar a Deus? É isso que quer dizer a palavra, o nome Miguel. Né? Então, esse Miguel aqui, né, é um personagem muito importante. Tá? Então, este Miguel e os seus anjos, aqueles que eram simpatizantes da causa de Deus, eles combateram Satanás e os anjos que eram simpatizantes dele, né? Só que aconteceu que Satanás e seus anjos não conseguiram vencer a guerra. E como eles se rebelaram e se mantiveram firmes nessa rebelião, eles acabaram sendo expulsos do céu. Eles foram jogados fora, né? Foram expulsos. E então aconteceu de eles virem para essa terra, de chegarem a esse planeta aqui habitado. E o resto da história você já sabe, né? Pecado, morte e uma série de mazelas com as quais nós temos que conviver hoje, infelizmente. Então ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui tem um detalhe interessante. Na Bíblia toda, essa é a única referência de anjos sendo expulsos ou perdendo lugar no céu. Tá bom? Então, não há nenhuma outra referência de que anjos perderam seu lugar no céu. Algumas pessoas acreditam que lá no Gênesis, quando começaram a surgir os gigantes, algumas pessoas dizem que foram anjos que viram as mulheres aqui, aí abandonaram o lugar deles no céu e vieram para cá para constituir família, porque as mulheres eram muito bonitas e tal, e aí acabou que durante o dilúvio, quando eles quiseram voltar, Deus não permitiu. Cara, não tem base bíblica para isso, tá bom? Isso é leseira, isso é doidice. Não tem base bíblica apoiando isso, beleza? Então, o único momento em que há referência bíblica de que anjos foram expulsos do céu e, portanto, se tornaram demônios, está aqui em Apocalipse 12. Tudo ok? A gente vai agora para o próximo texto. Gênesis capítulo 3, verso 23. Gênesis capítulo 3, verso 23. Gênesis 3, 23. Tem aqui uma consequência, acho que uma das primeiras consequências aí do pecado do ser humano aqui nessa terra. Diz assim: e o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Quer dizer, o ser humano, Adão e Eva, quando estavam aqui no jardim do Éden, Éden é uma região, tá? Então o jardim ficava nessa região, portanto chama jardim de Éden ou jardim do Éden, porque o jardim ficava nessa região do Éden, tá? Chamada Éden. Então o homem acabou sendo expulso, né, do jardim, e ele teve então que... mas ele continuou cultivando, é verdade, só que agora, quando você leu aí os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, você percebeu que o trabalho do homem agora seria um trabalho mais árduo, né? Haveria uma carga no trabalho, um cansaço que antes não existia, tá? Então houve uma série de consequências. Você vê também que ele teve dificuldades familiares, né? No próprio momento em que eles pecaram, começou a haver acusação aí entre o casal, um acusando o outro, então começou a haver desavenças familiares. Você já deve ter imaginado como é que foi a vida de Adão e Eva aí, sabendo que os seus descendentes, vez ou outra, os culpavam pelas mazelas que aconteciam ali, né? Você deve ter percebido que, com certeza, foi algo muito complicado, né, para eles, aquela vida que eles tiveram depois de terem sido expulsos do jardim. O nosso próximo texto é Romanos, capítulo 5, verso 12. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos, capítulo 5... tá? Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim, ó: eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá? Então, quando o ser humano pecou, ele se separou de Deus, que é a fonte de vida. Ora, se separando da fonte de vida, fatalmente o homem passa a morrer. Então, como todos os descendentes de Adão também decidiram se afastar de Deus em um momento ou outro, eles também começaram a morrer, tá? Porque todos pecaram. Então, essa morte
que dar fim à nossa existência nesse mundo é uma consequência do pecado. Tá? Vamos prosseguir. O nosso próximo texto está ainda no livro de Romanos, no capítulo 3. De novo aqui, capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Diz assim: visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, quando o ser humano pecou, e todos nós infelizmente pecamos, nós perdemos a glória de Deus. Nós estamos afastados dele. E como ele é a fonte de vida, se eu pequei, estou afastado da fonte de vida, eu fatalmente vou morrer. É uma consequência natural. Infelizmente, é uma consequência natural do pecado. Tá bom? Nosso próximo texto agora é 2 Pedro 3,13. Tá? 2 Pedro lá pertinho de Apocalipse. 2 Pedro. Então, se você achar Apocalipse, é só voltar com calma, que o livro é bem pequenininho. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. 2 Pedro 3, 13. Diz assim. Você pode pensar aí, né? Puxa, mas com toda essa questão de pecado, sofrimento, morte, acho que morrer é até melhor, porque a gente não tem mais futuro nesse mundo. Calma, olha só o que diz 2 Pedro 3,13. Diz assim, ó: o que nós esperamos, conforme a sua promessa, porque Deus prometeu, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, apesar do mundo estar hoje nesse estado de decadência, sofrimento e morte, Deus ele tomou uma providência para resolver essa situação. Tá? E essa providência foi expressa a nós por meio de uma promessa. Deus nos prometeu que vai fazer uma nova terra em que habitará a justiça, em que o pecado não vai ter mais nem sombra, né, nessa nova terra. Então Deus nos prometeu isso. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes pelo rádio, pela TV. Talvez não tenha perscrutado ou observado com muito cuidado o assunto, mas Deus nos prometeu uma nova terra em que habitará a justiça. A gente vai estudar sobre essa nova terra depois, tá? Vai ter um momento que a gente vai estudar só sobre ela, mas a questão é essa: Deus nos prometeu que a gente não vai ficar com essa problemática do pecado para sempre. Ele já cuidou do assunto, ele já resolveu isso. Agora é só uma simples questão de tempo. Nosso próximo texto é Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Capítulo 20, verso 10, diz assim: o diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá bom? Primeira coisa, esse lago de fogo aqui não é uma região específica dessa nova terra que Deus vai criar. Não, tá? A gente vai ver nas próximas lições, na lição do milênio em especial, que esse lago de fogo na verdade é a terra inteira. Tá? Eu não vou explicar isso agora. Quando chegar lá a gente vai explicar isso com mais cuidado. Outro detalhe interessante: essa besta e esse falso profeta eu não posso explicar para vocês o que é agora, tá bom? A questão é que representam inimigos de Deus. Então Satanás, a besta e o falso profeta vão ser lançados nesse lago de fogo. E quando diz aqui serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, algumas traduções dizem para todo o sempre ou eternamente, a questão é a seguinte: no nosso dialeto não havia ou não há ainda uma palavra para expressar a ideia do original, tá bom? A ideia do original é a seguinte: eternamente relacionada à natureza da coisa que está queimando aqui. Tudo ok? Então, por exemplo, quando você queima um papel, ele queima eternamente, quer dizer, a natureza dele é modificada e nunca mais vai poder voltar ao que era antes. Então, foi uma destruição eterna pelos séculos dos séculos, tá? Os tradutores tiveram que fazer uma ginástica aqui e foi o que deu para fazer, tá bom? Então, a ideia é a seguinte:
Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos aqueles que seguiram a Satanás e, portanto, não aceitaram a Cristo, serão lançados nesse lago de fogo e vão queimar eternamente, quer dizer, até que a natureza deles desapareça, quer dizer, a matéria, quando a matéria desaparecer sob a ação desse fogo especial, acabou, eles desaparecem. Porque se essa nova terra que Deus vai criar, que nos prometeu, habita a justiça, imagina se seria uma terra justa você passear aí por algum lugar da nova terra chamado Lago de Fogo e ver lá os seus parentes queimando, aqueles seus parentes que não aceitaram a Cristo e, portanto, não estarão participando da nova terra. Seria interessante você se divertir com esse sofrimento? Deus estaria sendo justo? Então já dá para tu perceber aí, né? A questão aqui foi uma questão de tradução. Ezequiel 33, lá de novo, Ezequiel, Antigo Testamento, tá? Ezequiel 33, verso 11, 33:11 diz assim: para você que acha aí que Deus é alguém mau, ou que tem a ideia de que Deus é alguém perverso, ou pelo menos o Deus do Antigo Testamento é alguém que se comprazia no sofrimento dos outros, olha aqui Ezequiel 33:11, diz assim: diz para eles o seguinte: por minha vida, diz o Senhor Jeová, o Yahvé, certamente não tenho prazer na morte do ímpio. O ímpio é todo aquele que não quer aceitar a Deus, tá bom? Mas antes na sua conversão, em que ele se converta do seu caminho e viva. E aqui vem um apelo: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Então esse apelo aqui é vindo de Deus, diretamente de Deus. Ele diz assim: olha, eu juro por minha própria existência, eu afirmo pela minha existência, por minha vida, eu não tenho prazer na morte do pecador. Algumas traduções trazem a palavra pecador, mas eu tenho prazer antes em que ele se converta. Converter é você voltar. Você está indo por um caminho, então você decide retornar. Então isso é conversão, voltar, mudança de rumo, tá bom? Eu tenho prazer em que ele se converta do seu caminho e viva. Então ele apela: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ora, por que razão vocês teriam que morrer? Olha, ele está dando toda a chance para a gente, está chamando a gente de volta. Então por que eu precisaria morrer? Não precisa, tá? Só porque Adão errou e eu acabei errando também, estou distante de Deus, mas ele está me chamando para retornar. Eu não preciso morrer porque ele me deu todas as oportunidades e promessas para que eu volte para ele, tá bom? Esse Deus de amor que está me chamando aqui. O nosso último texto é Lucas 19:10. Lucas 19:10, tá bom? Lucas 19:10 diz assim: Lucas 19:10. O que Cristo veio fazer essa terra então? Com efeito, o Filho do Homem veio procurar, algumas traduções dizem buscar, e salvar o que estava perdido. Então, quando nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, nós estamos perdidos. Cristo, então, ele veio buscar ou procurar e salvar aquele que estava perdido, quer dizer, eu e você, tá? Deus, ele não virou as costas para nós quando nós decidimos abandoná-lo, não, tá? Não pense que Deus age como um pai que se aborreceu com a filha e que fez alguma coisa que não devia, ou o filho que fez alguma coisa que não devia e o expulsou de casa. Não, Deus não é assim, tá bom? Isso é uma atitude humana. Deus, foi o que ele fez? Ele estendeu a nós o convite para retornar. E mais do que isso, ele veio buscar, ele veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Tá? Ele não bateu a porta na nossa cara, ok? Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, tudo ok? Esse recado é para mim e para você. Então, se eu ou você estamos hoje distantes, perdidos, quem sabe aí você está mergulhado na cachaça ou na maconha, ou está aprontando todas e acha que ninguém está mais nem aí para você, cara, o convite está aí, cara. Tu volta se tu quiser, tudo ok? Ninguém tem o direito de dizer que tu é uma porcaria, porque Deus mesmo veio para te procurar, sacou? Ele mandou Cristo aqui, ele veio pessoalmente, ele conteve o seu poder na forma humana, veio até aqui para procurar e salvar o perdido. Ele não veio procurar e salvar os já salvos. Os sãos não precisam de médico, tá bom?
Para a gente fechar nossa ideia, a gente vai fazer um questionamento aqui, que talvez esteja na tua mente, né? Por que Deus não resolveu tudo durante aquela guerra que foi relatada no Apocalipse, quando ele expulsou Satanás? Porque ao invés de expulsar e ele acabar vindo cair aqui nessa terra, trazer essa desgraça toda, por que ele não exterminou logo Satanás de uma vez? Cara, o negócio é o seguinte, pensa. Satanás é alguém muito inteligente. Antes ele era chamado Lúcifer. A gente vai ver isso com mais calma depois. Quando ele começou a convencer os anjos, e olha que para enganar um anjo não deve ser muito fácil, ele criou muitos simpatizantes. Então mesmo aqueles que acabaram ficando do lado de Deus na guerra, provavelmente ainda havia sementes de dúvida ali. Imagina que ele deve ter dito que Deus não era bom o suficiente para ocupar o trono e que ele poderia fazer melhor. Então ele colocou dúvida na mente dos anjos. Se naquele momento da guerra Deus destrói Satanás e extermina todos os anjos maus naquele momento, mesmo aqueles anjos que estavam do lado de Deus na guerra iam pensar assim: puxa, olha só, Lúcifer disse que Deus era ruim. Aí quando Deus ouviu essa história, matou ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinho no meu canto, senão eu vou morrer também. Então o serviço que os anjos iriam prestar, ao invés de ser por amor, começaria a ser por medo. E você sabe que um serviço por medo dificilmente se tornará um serviço de amor. Dificilmente, tá? Se for de amor, vai ser um amor doentio. Tá? E Deus não trabalha dessa forma. Então o que foi que ele fez? Ele expulsou Satanás. Satanás acabou vindo aqui para essa terra e trazendo toda essa desgraça. E então todas as pessoas estão vendo que aquele governo que Satanás apregoava de que ele faria melhor, realmente não está com essa bola toda. E quando ele matou a Cristo, realmente, por assim dizer, ele perdeu toda a moral que ele tinha no céu. Então a gente pode perceber agora, todo mundo pode ver, que o resultado do governo de Satanás não é aquilo que ele dizia que ia ser. Tá bom? Então ele não é um bom governante. Sendo assim, em breve, quando Cristo retornar a essa terra, ele vai poder mostrar os resultados do governo de Satanás e o resultado do governo eterno de Deus. Ok? Então, a questão do sofrimento. Por que então existe sofrimento? Existe sofrimento porque o homem decidiu, o ser humano decidiu ficar distante de Deus. Não era plano de Deus que o sofrimento existisse. O sofrimento foi um acidente, tá? Uma fatalidade. Por quê? Porque o ser humano escolheu pecar. São consequências do pecado. É mais ou menos como quando você vai a um jogo de futebol no estádio e alguém joga um saco de urina na sua cabeça, tá? Ora, mas você então é o mais infeliz de todos, porque de tanta gente só você recebeu o saco de urina na cabeça. Bem, se você não estivesse lá, você não ia receber um saco de urina na cabeça, ou quem sabe ser vítima de alguma violência na ida ou no retorno. Como você está nesse mundo, você acaba sofrendo, infelizmente, as consequências de estar aqui. Como esse mundo é um mundo imperfeito por causa do pecado, o sofrimento existe. É culpa de Deus o sofrimento? Não, de jeito nenhum. Deus não criou o sofrimento. O sofrimento é uma consequência do ato do homem de dar ouvidos a Satanás e abandonar a Deus. Ok? Então, o ser humano, ao ser enganado por Satanás, escolheu o governo de Satanás e, portanto, escolheu as consequências desse governo. O sofrimento, a morte, a doença, a dor de dente, até a feiura são inclusive consequências do governo de Satanás. Então nós estudamos hoje um pouco sobre a entrada do pecado no mundo. Como é que foi que aconteceu? Satanás, por orgulho, quis tomar a posição de Deus. Deus então o expulsou do céu. Ele veio para essa terra, enganou o ser humano escolheu o governo de Satanás. E nós estamos nessa dificuldade hoje. Mas o mais importante de tudo é que Deus já providenciou um meio para que essa situação acabe. E então ele me prometeu um novo céu e uma nova terra em que habitará a justiça. Tudo bem? Na próxima lição nós vamos estudar sobre perdão e salvação. A gente vai analisar um pouquinho mais sobre o que Deus fez para que esse problema do pecado fosse resolvido nessa terra, tá bom? Já te convido para assistir o próximo vídeo, vai ser um vídeo bem esclarecedor, que a gente vai poder trabalhar mais algumas questões de como Deus já operou para que nossa situação de dificuldade seja resolvida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.